paz do Senhor Jesus, que a bênção de Deus continue repousando sobre você e sobre a sua família. Queremos citar os Salmos de número 125, o verso 1 que diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Desejamos que este dia de domingo seja um dia abençoado e que a bênção de Deus esteja sobre você, sua família, onde quer que você esteja. Quem sabe você está nos acompanhando em casa, mas é provável que existam alguns dos nossos telespectadores que estejam nos acompanhando no momento do trabalho ou em uma viagem, ou quem sabe aqueles que estão até hospitalizados, mas que estão aí com a fé conectada em Deus e a mente conectada também na Rede Brasil. Que Deus te abençoe. Nós vamos estar orando por você e por sua família. Queremos agradecer primeiramente a Deus por esta ocasião. Queremos agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por esta oportunidade. Queremos estender esse agradecimento ao pastor Nad Jackson Saraiva, que é o superintendente das escolas bíblicas dominicais. Como sempre fazemos, nós oramos a Deus, agradecendo pelo fôlego de vida, agradecendo por mais uma semana, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, nossos filhos, família, negócio, sobre a nossa nação. Nós precisamos continuar orando pela nossa nação. E neste momento, nós queremos lhe convidar, se você tem possibilidade de estar conosco, orando, seja em pé, seja sentado, seja deitado, seja ouvindo, caminhando na rua, seja lá onde for. O importante é que você esteja assim com o coração voltado para este momento. Nós queremos agradecer a Deus pela vida da Rede Brasil também, que tem sido um veículo abençoador, levando a mensagem do Evangelho aos 4 cantos do mundo. Então vamos orar em nome de Jesus, vamos subir ao trono da graça. Querido e maravilhoso Deus, te louvamos nesta manhã de domingo por estarmos mais uma vez neste culto no lar. A nossa escola bíblica dominical continua nos abençoando, Senhor. Receba, Deus, nossos agradecimentos, que Teu Espírito Santo encontre guarida em nossa vida e que possamos mais uma vez ser abençoados com a ministração da Tua palavra. Te pedimos pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, toda a sua família, pastor vice-presidente, pastor Samuel de Oliveira e família, por toda a diretoria da igreja, bem como, Senhor, a vida dos ministros que auxiliam o teu servo aqui no estado de Pernambuco e os demais obreiros, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, as direções de escolas dominicais, os professores, enfim. Abençoa aqueles que estão em casa, os que estão no trabalho, outros viajando ou aqueles que estão nos hospitais, Senhor. Estão internados, mas estão aí participando deste culto. Estende tuas mãos de cura. Traz, Senhor, neste momento, um bálsamo à vida daqueles que precisam. Continua abençoando a Rede Brasil de Comunicação. Usa os teus servos que irão, Senhor, louvar, aqueles que irão orar, aquele que irá transmitir a tua palavra. Isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como sempre fazemos, vamos louvar ao Senhor. E neste momento tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, presbítero, nosso irmão Jailson Aguiar. Nós vamos convidar o servo de Deus para estar louvando em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor. E assim como nos foi oportunizado, vamos abrir as nossas harpas. Hino de número 24, Poder Pentecostal. Glória a Deus. No Pentecoste sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou, que veio a casa toda encher e os corações com muito poder, 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 poder
poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Em cada um veio repousar a preciosa luz. O preceptor que veio ficar com os servos de Jesus foi o fogo santo do Senhor, que os céus encheu com seu vigor. Poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. E começarão a falar, repletos de poder, em outras línguas exaltar ao que mandou trazer os ricos dons do seu amor e o poder consolador. Poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. E quem deseja receber esta água salutar, que é prometida ao que crer e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração. Poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Vamos continuar adorando ao nome do nosso Deus com o hino de número 249. Ó, vem, Senhor, e habita. Ó, vem, Senhor, e habita no meu coração. Dá-me a graça bendita por tua compaixão. Oh, meu Deus, vem dar-me o dom do Consolador. Vem hoje selar-me, enchendo-me do seu amor. Dia de paz e de gozo eu vou desfrutar, quando Jesus glorioso minha alma batizar. Oh, meu Deus, vem dar-me o dom do Consolador. Vem hoje selar-me, enchendo-me do seu amor, do teu amor puro e santo. Sempre falarei, mesmo com dor e com pranto, a Cristo louvarei. Oh, meu Deus, vem dar-me o dom do Consolador. Vem hoje selar-me, enchendo-me do seu amor. Ó Deus, te peço agora, ouve-me, Senhor. Batiza-me nesta hora no teu Consolador. Oh, meu Deus, vem dar-me o dom do Consolador. Vem hoje
Glória a Deus. Louvores belíssimos que acabamos de ouvir neste momento, que enaltecem ao Senhor e que também alegra nossa alma. Deus abençoe o servo de Deus por ter sido um instrumento nas mãos do Senhor. Nós vamos estudar hoje a lição de número 6, que tem como título O Avivamento no Ministério de Pedro. Hoje, dia 5 de fevereiro do ano de 2023, nesse primeiro trimestre do ano. O texto áureo da lição nos diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. A verdade prática da nossa lição nos diz que a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A nossa lição tem como leitura bíblica em classe o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso do 14 ao 24. Esta lição tem pelo menos 3 objetivos específicos. Primeiro, destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes. Segundo, compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E terceiro e último, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Agora chegou o momento que nós vamos meditar um pouco na leitura da palavra de Deus. E se você tem condições de parar um pouquinho o que você está fazendo para, em reverência à palavra, nos acompanhar na leitura, nós queremos convidá-lo a fazer isso. Se você não tem uma lição em mãos, você poderá acompanhar a leitura aí pela tela do seu televisor, do seu smartphone, do seu notebook ou por onde você esteja nos acompanhando pelas redes sociais. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14 ao 24. Leiamos então todos nós. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, exultai, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. A este vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Amém.
Vamos agora agradecer a Deus por esse momento da leitura da sua palavra e vamos fazer isso em família. Se você pode, ore conosco. Pai querido, te adoramos, te bendizemos e te exaltamos pela tua palavra que foi lida nesta manhã. Que as tuas mãos maravilhosas continuem sobre a nossa vida e que o teu nome, Senhor, seja engrandecido em nosso meio. Nosso muito obrigado por tudo. Continua conosco, Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Muito bem, nós vamos neste momento convidar o nobre evangelista Jonathan Lucena, companheiro ali da Secretaria da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais. O mesmo tem sido escalado pelo nosso pastor presidente e ele estará trazendo aqui uma palavra sobre a contribuição com os dízimos e ofertas e também direcionando-nos a Deus em oração. Paz do Senhor, ministro. Amém, evangelista. Por favor. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que prazer, alegria poder estarmos adorando ao Senhor nesta manhã de Escola Bíblica Dominical. Já louvamos ao Senhor, também lemos a sua preciosa palavra e como elemento fundamental também do nosso culto racional. Estamos nesta oportunidade com o privilégio de continuarmos cooperando para a manutenção do trabalho do Senhor, demonstrando, entre outras coisas, a nossa total dependência de Deus, também a nossa fidelidade a Ele, já que Ele tem nos dado tanto e nos pede tão pouco. E como está escrito na palavra de Deus, uma vez que quando fazemos este trabalho com fidelidade, com alegria em nosso coração, as bênçãos do Senhor são transbordantes sobre nós. Não fazemos para conquistar ou adquirir bênçãos materiais, não é esse o propósito. Mas quando fazemos com alegria, a misericórdia de Deus é tão grande que Ele nos retribui com a sua graça abundante, nos dando ainda mais das bênçãos materiais. É por essa razão que o apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, ele traz as seguintes recomendações. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E é dentro deste sentimento de gratidão, entendendo de que as mãos de Deus estão estendidas sobre nós, que a nossa igreja continua disponibilizando para facilitar a nossa cooperação, algumas ferramentas que são úteis para que você possa estar cooperando. Você pode estar acessando o site oficial da nossa igreja, www.iadpeplay.org.br, e além de ter acesso a toda a programação da igreja, tem a opção Quero Contribuir. E quando você acessa, você terá a condição de assinalar qual tipo de cooperação você estará fazendo. Se é o dízimo, se é a oferta, se é destinado ao trabalho missionário, aos trabalhos sociais que são realizados pela nossa igreja, através do Projeto Samuel e outras atividades. Se você deseja contribuir com o propósito de abençoar ainda mais a Rede Brasil de Comunicação, que tem sido um veículo de bênção para atingir outras pessoas com a mensagem da palavra, abençoando outras pessoas com a mensagem do Evangelho. Ou talvez através de um voto que você esteja assim querendo pagar, ou outros que você pode estar também fazendo. Você tem a opção, não é, bem prática, através do PayPal, PagSeguro, principalmente se você está fora do país, mas está acompanhando, sendo alcançado pela Rede Brasil, e através das agências bancárias. Está aparecendo aí na sua tela, no seu visor. Você pode estar tirando um print, salvando esta imagem. Tem aí a opção do QR Code para facilitar também. E as agências da Caixa, Bradesco e Banco do Brasil, com as respectivas informações. Ou se precisar, ou se preferir, você pode utilizar o Pix, não é? Muito prático, muito utilizado. Lembrando de que a chave do Pix da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco é o próprio CNPJ da igreja, 10 632 404 1000 ao contrário 51. Você confere os seus dados, faz a confirmação da sua doação de forma segura e prática e estará direcionada ao tesouro da igreja para a manutenção do trabalho realizado pela nossa igreja. Lembrando que o beneficiário sempre será Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco.
Sendo assim, vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus em continuação sobre sua vida. Você que está, porventura, dizendo, eu queria tanto contribuir, mas estou desempregado. Deus é poderoso para abrir porta de emprego. Se você é autônomo, comerciante e está enfrentando algum tipo de dificuldade, vamos estar apresentando você também para Deus continuar ajudando, dando prosperidade também no âmbito material. Uma vez que a própria palavra de Deus nos diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E crendo nisso, na provisão diária de Deus, vamos estar orando em nome de Jesus. Querido Deus, Pai amado, nós te louvamos por tua graça, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pela bênção de te servir e saber de que o Senhor cuida de nós em todos os detalhes. Continua abençoando o teu povo, a todos que se chamam pelo teu nome, que nesse momento desejam cooperar, contribuir com o trabalho realizado por esta igreja. Continua recompensando aos que têm o coração aberto, ó Deus, que tem cooperado para a manutenção do teu trabalho e a expansão da tua obra aqui na terra. Continua ajudando os que desejam, mas encontram-se desempregados. Tu és poderoso para abrir portas de emprego, dando prosperidade material aos teus filhos. Continua abençoando, é o que nós estamos te pedindo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Enquanto nós estaremos contribuindo, também estaremos louvando a Deus. E é convidado para estar nesse momento, mais uma vez, adorando ao Senhor, com mais um hino congregacional. O presbítero, nosso irmão Jailson, ele vai estar seguindo, louvando ao nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Hino de número 470 da nossa harpa cristã, Batismo. Tua graça, ó Deus amado, vem agora conceder aos que vão ser batizados, dá-lhes o Espírito e o poder. Com o teu Espírito Santo, estas almas vencê-la, dá-lhes vida e novo canto, pra tua glória conquistar, a fim de pra ti viverem, mortos para o mundo estão, para o Espírito receberem, dá-lhes puro coração. Com o teu Espírito Santo, estas almas vencê-la, dá-lhes vida e novo canto, pra tua glória conquistar. Com o Espírito por Deus dado, vem, ó vem já batizar os que hoje seus pecados vem nas águas sepultar. Com o teu Espírito Santo, estas almas vencê-la, dá-lhes vida e novo canto, pra tua glória conquistar. Já contigo ressurgidos, o teu nome louvarão, em Jerusalém vestidos, sim, de branco reinarão. Com o teu Espírito Santo, estas almas vencê-la, dá-lhes vida e novo canto, pra tua glória conquistar. Amém. Muito bem, meus irmãos, louvamos a Deus, também contribuímos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, mas chegou aquele momento tão especial em que todos nós estamos com os corações abertos, com a mente voltada para o ensinamento da palavra de Deus. E você pode, nesse momento também, estar sendo um veículo, não é, para abençoar outras pessoas, copiando o link deste culto e encaminhando para o seu amigo, para o seu parente, talvez colega de trabalho, você que está aí no seu ambiente de trabalho, servindo também a sua profissão, você pode estar encaminhando. Nós estaremos neste momento estudando a preciosa palavra de Deus e tem sido escalado pelo pastor da igreja, através do nosso superintendente das escolas, professor e auxiliar
Nosso irmão Jonas Santana é componente da superintendência das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco. E nós vamos ouvir a ministração da Palavra de Deus pelo companheiro, professor e auxiliar nosso irmão Jonas. Professor, a paz do Senhor está com a oportunidade. Paz do Senhor, evangelista, e a paz do Senhor a todos os nossos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Pela infinita misericórdia de Deus, nós estamos aqui nesse domingo de manhã para estudar a santa, justa e maravilhosa palavra do Senhor. Como é bom estar aqui na Escola Bíblica Dominical. Dessa feita nós temos uma lição tão importante como todas elas são, mas a lição de hoje é uma lição que vai trabalhar um personagem que é bem conhecido nosso, o apóstolo São Pedro. A lição de número 6 tem por seguinte título, que vai aparecer justamente aí na sua tela: o avivamento no ministério de Pedro. O nosso textuário diz o seguinte: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo número 14. E a nossa verdade prática diz: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Meu querido irmão em Cristo Jesus, vamos comentar, como nós sempre fazemos, a partir inicialmente do título da lição. A lição de hoje vai trabalhar o avivamento na vida e no ministério do apóstolo Pedro. Vamos dividir essa lição da seguinte maneira: você que está com a lição da Escola Dominical em casa, abra a sua lição e fique também com a Bíblia aberta. Deixa eu só lhe lembrar uma coisa: o texto, o livro-texto da lição, o livro principal é a Bíblia, a Palavra de Deus. A lição é justamente o suporte. Se você pode ficar com os dois abertos, fica com os dois, porque nós vamos trabalhar o avivamento na vida do apóstolo Pedro da seguinte maneira: nós teremos, como diz a verdade prática, a condição de Pedro antes do avivamento e a condição de Pedro após o avivamento. Já deu para você perceber que o avivamento na vida do apóstolo São Pedro vai ser um divisor de águas. Nós teremos um Pedro com algumas características negativas, características também positivas, mas após a restauração, ou melhor, após o avivamento, nós temos características novas encontradas, não somente na vida do apóstolo Pedro, mas também, é claro, no seu ministério. Então vai ser uma lição de extrema importância para nós. Vamos fazer o seguinte: vamos inicialmente, só para termos como referência, vamos trabalhar o tópico 1 da lição, o tópico 1 que vai aparecer na sua tela. Quero só chamar o título para daqui a pouco a gente falar um pouquinho sobre o apóstolo Pedro, sua origem. Vamos falar um pouco da sua origem, vamos falar um pouco também da sua chamada. Mas o tópico 1, para que nós possamos nos posicionar em relação à lição. Abra a sua lição e, se você não tem lição, acompanhe justamente aí conosco na tela. Diz assim o autor da lição na página 41. Pedro antes do Pentecoste é o título. E o subitem: as duas atitudes de Pedro. Certo dia Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Um entendiam Jesus, que era João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca da sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Volta a tela aqui para mim. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o apóstolo São Pedro. Você que é estudante da Escola Bíblica Dominical,
já vem acompanhando os programas e leitor das Escrituras Sagradas, com certeza já tem um prévio conhecimento sobre Pedro. Mas para quem está iniciando agora essa nova jornada da Escola Bíblica Dominical, é bom a gente fazer algumas lembranças. O apóstolo São Pedro, originalmente, se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 1 e o versículo 42, era filho, na verdade, de João. Na revista corrigida, vamos abrir a Bíblia, porque há uma diferença entre a revista corrigida e há uma diferença entre a atualizada. Eu me refiro à Bíblia atualizada, a tradicional, e não a NAA, a Nova Almeida atualizada. Abrindo a Bíblia, você vai encontrar a seguinte expressão, João capítulo 1 e o versículo de número 42, dizendo assim: e levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, fazendo referência a Pedro, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A revista atualizada, que não é a Almeida atualizada, coloca ele como sendo filho de João, mas a revista corrigida coloca como sendo filho de Jonas, Simão, filho de Jonas. A diferença é por causa dos manuscritos que foram utilizados para fazer a tradução do texto bíblico. Mas o mais importante aqui é mostrar que Simão era filho, na verdade, de João. Capítulo 1, versículo 42 do Evangelho de João. Irmão de André, um personagem muito conhecido também entre nós. Mateus capítulo 4, versículo 18, você pode verificar isso. João capítulo 6, versículo 8, mostrando que ele era irmão de André. Pedro tem não é uma curiosidade, mas é uma informação de cunho bíblico. Pedro, ele era casado e tinha esposa. Onde nós podemos verificar isso? Vamos abrir a Bíblia juntos, já que nós estamos na Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer essa breve biografia para você identificar, conhecer quem é Pedro. Mateus capítulo 8 e o versículo 14. Veja que coisa interessante. Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Veja, Pedro tinha sogra, e o apóstolo São Paulo, para confirmar a informação de que Pedro ele era casado, o apóstolo São Paulo escreveu, abra sua Bíblia conosco, no primeiro livro de Coríntios. Primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo 5, onde Pedro é conhecido também por Cefas. Olha que coisa interessante. Pedro, também chamado de Simão Pedro, também chamado de Cefas. Capítulo 9, versículo 5 da primeira epístola de Coríntios diz assim: não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos. Paulo está fazendo referência ao ciclo dos 12 apóstolos. E os irmãos do Senhor, fazendo referência aos irmãos do Senhor Jesus. Deixando bem claro, Jesus tinha irmãos. E esses irmãos, é claro, por parte, vamos dizer assim, de mãe e de pai. Lembrando que Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Mas o finalzinho do versículo diz assim: e Cefas. Quer dizer, os apóstolos levavam as esposas, os irmãos do Senhor levavam suas esposas e Cefas também levava a sua esposa. Então Pedro, ele era casado. Antes de ser chamado por Jesus, Pedro trabalhava com seu pai. Marcos capítulo 1, versículos 16 ao versículo 20. Você sabe que é de conhecimento geral. O apóstolo São Pedro, ele era um pescador. Pedro não fora educado religiosamente. Ele possuía um forte sotaque da região da Galileia. Que é impressionante mencionar isso, que em Mateus, no capítulo 26, o versículo 33, a Bíblia mostra claramente que ele tinha um sotaque da Galileia. O sotaque, como nós temos aqui o sotaque nordestino, o sotaque lá do sul, e ele tinha um sotaque também muito característico, aonde Pedro chegava e falava, já sabia que ele era um galileu. E foi justamente num momento muito crucial e difícil na vida do apóstolo São Pedro, que uma mulher chegou e disse para Pedro: tu é um galileu, tu estavas com o Senhor. Outra coisa, tu é um galileu, a tua voz, ela te denuncia. Então, querido irmão, são essas informações de caráter inicial. Um pescador, mas também vale mencionar também uma coisa sobre Pedro. Ele não foi um homem educado de maneira religiosa,
Como, por exemplo, ele não foi educado para ser um fariseu, ele não foi educado para ser um saduceu, não ser um mestre, um doutor da lei. É por isso que, se você abrir a Bíblia Sagrada, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos, abra a sua Bíblia conosco. Deixa eu só fazer uma ressalva. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. E o versículo de número 12, 13, principalmente o versículo 13, mostra essa informação, confirma, na verdade, a informação. Olha o versículo 13. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indouto, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. A expressão que o texto bíblico usa, no caso, Lucas, quando fez a redação de Atos dos Apóstolos, atestou essa informação, que quando os doutores da lei souberam que eram homens sem letras e indouto. Vamos somente ter um cuidado aqui para não dizer que Pedro era analfabeto. É bom deixar claro uma coisa: Pedro, ele não foi educado para ser um fariseu, não foi educado para ser um sacerdote ou um sumo sacerdote. Por isso é considerado como sendo um sem letra, considerado justamente um indouto. Agora observe, esse homem sem essa característica da boa educação religiosa que poderia o elevar a ser uma espécie de Nicodemos, era um homem simples. Mas Jesus teve um grande plano com a vida do apóstolo São Pedro. Jesus chamou Pedro. E esse chamado de Jesus é tão bonito que você pode verificar isso em Marcos, capítulo 3, versículo 16, Lucas, capítulo 6, versículo 14. Alguns versículos nós vamos ler. Outro eu vou citar para você, que a vida de Pedro é uma vida muito bonita, que está relatada justamente nos evangelhos. Mas é para mostrar que Jesus teve interesse por esse homem, que é um homem simples, e você vai perceber ao longo da lição, Deus tem um plano maravilhoso para ele. Querido irmão em Cristo Jesus, deixa eu só abrir um parênteses aqui para falar uma coisa para você. Veja, que Jesus não chamou Pedro não foi pelas suas qualificações universitárias da época, não foi pelos seus talentos que ele tinha. Jesus chamou Pedro, mas isso também significa que o Jesus de Nazaré, que chama o apóstolo Paulo, um homem, o apóstolo Paulo é de conhecimento de todos, uma mente prodigiosa, uma mente brilhante, um homem que falava o grego, que falava o hebraico, que falava o aramaico, que falava justamente a língua latina, um homem com um conhecimento vastíssimo, além disso, uma habilidade mental impressionante. Então, da mesma maneira que Deus chamou um Paulo, e esse Paulo foi útil para a obra de Deus, Deus também chamou um homem simples, pescador, com sotaque da Galileia, e Deus usou poderosamente. O que é que eu quero dizer para você nessa manhã? Que é aquilo que o Espírito Santo nos comunica. Deus usa as pessoas de acordo como elas são. Deus tem interesse com as pessoas. Veja que Deus não tem um grupo seleto, vou chamar somente um Paulo. Deus também chama um pescador, e olha que esse pescador vai ser muito útil na vida da igreja. Querido irmão em Cristo Jesus, depois dessa rápida biografia do apóstolo São Pedro, nós conhecemos aqui sua origem, conhecemos aqui sua chamada, conhecemos também a sua família, mas há algo que se destaca no apóstolo Pedro. Com as informações contidas em Mateus, Marcos, Lucas e João, antes do Pentecostes, antes do avivamento, vamos trabalhar, nós nos posicionamos no tópico 1. Antes do Pentecostes, antes do avivamento, o apóstolo Pedro tem algumas características negativas que precisamos trabalhar aqui. Vamos trabalhar inicialmente as características negativas do apóstolo São Pedro. Primeira característica: instabilidade. Instabilidade, uma pessoa instável. Sim, mas o que é que significa? Aonde está registrado essa instabilidade? Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 16. Mateus, abra sua Bíblia conosco. Você vai perceber
que o apóstolo São Pedro, ele é um homem instável em qual sentido? Mateus capítulo de número 16, diz assim a palavra de Deus. 16 e o versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Esse é o tópico 1 da nossa lição. Onde é que vai estar a instabilidade nisso? Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho dos homens? E os discípulos começam a responder: Senhor, uns dizem que tu és Elias, o profeta, fazendo referência ao profeta Elias. Uns dizem que tu és João Batista. Aí o Senhor para e diz: eu não quero a informação dos outros, eu quero saber de vocês. Quem é o Filho de Deus para vocês? Quem toma a palavra inicialmente no capítulo 16 de Mateus e o versículo 14 é justamente o apóstolo Pedro. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? É Jesus falando, mas o versículo 16 diz: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos analisar essa expressão que Pedro está dizendo? Tu és o Cristo, quer dizer, ele está dizendo: tu és o Messias. Senhor, tu és o enviado de Deus. Tu és aquele separado para salvar a nação de Israel, para salvar todo mundo. E outra coisa, tu és o Filho de Deus. Quando Pedro está chamando Jesus de Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, ele está dizendo de maneira muito clara: tu tem a mesma natureza do Pai. Em outras palavras, da mesma maneira que Deus é divino, tu também és divino, tem a mesma natureza. E olha que o judeu para essa época daqui, falar que uma pessoa é filho de Deus, dizendo-se na mesma natureza de Deus, era considerado uma blasfêmia. E Pedro, o homem douto, o homem sem letras, entre aspas, vamos dizer aqui, ele dá essa declaração belíssima. E nessa declaração você tem dois conceitos que permeiam todas as escrituras sagradas, que você encontra também lá no Antigo Testamento. O Cristo, o enviado, o separado para ser salvador do mundo. Mas o homem que é filho de Deus, que tem a mesma natureza de Deus, em outras palavras, que é divino como Deus é divino, sendo mais claro, plenamente homem, plenamente Deus. Você alcançou aquilo que Pedro disse naquele momento? Uma declaração belíssima, ele quem toma a frente. Mas observe bem, e Jesus, estou no versículo 17, respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu. Nos acompanhe, fique com sua Bíblia aberta. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou melhor, Simão Bar significa filho, né? Filho de Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Quer dizer, Pedro recebeu uma revelação do próprio Deus, para ter esse entendimento claro acerca do Senhor Jesus, que estava ali na sua frente. O homem que era plenamente homem, o homem que era plenamente Deus e que era o Cristo enviado. E no versículo 18 o Senhor ainda continua dizendo o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vale mencionar que o texto grego deixa de maneira muito clara. Quando eu me refiro ao texto grego, é o grego no qual o Novo Testamento foi escrito. Deixou muito claro a seguinte situação: Pedro é a pedrinha pequena, mas Jesus é a pedra maior. Então a igreja está edificada, não é em Pedro, a igreja está edificada em Jesus de Nazaré. Versículo 19: e eu te darei as chaves do reino. Olha que promessa bonita. As chaves do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra será desligado também nos céus. Veja que coisa linda, recebeu uma revelação do Pai e além disso uma promessa. Mas depois dessa cena, desse episódio, o versículo 20 é o que chama a nossa atenção. A gente começa a perceber a instabilidade do apóstolo Pedro. Versículo 20 diz: então
mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Aqui a voz de Jesus dizendo, não diga que eu sou o Cristo. Versículo 21, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Mas para quê? Para padecer muitos dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Então Jesus está dizendo aos seus discípulos que é necessário ir para Jerusalém, porque tem que se cumprir nele, já que ele é o Cristo, o Salvador da humanidade. Ele vai padecer, ele tem que ir porque ele tem que padecer na mão dos principais dos sacerdotes, dos escribas, ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitar. E Pedro está ouvindo essa informação do Senhor, mas quando chega no versículo 22, veja o que o texto bíblico diz: e Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pare e preste bem atenção, continue com sua Bíblia aberta. Na cena que está sendo descrita, o apóstolo Pedro chama Jesus à parte, em particular, de longe dos discípulos, e começa a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. Isso o quê? Ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Por isso que no versículo 23 o Senhor diz assim: e voltando-se Jesus para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, de que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Viu a instabilidade? Num momento ele é crente, num momento ele é forte, é instável, né? No momento ele é crente, mas no momento ele vacila muito grande. Um homem que dá uma declaração tão bonita a respeito da divindade, da messianidade de Cristo, e depois simplesmente ele nega tudo, dizendo: isso nunca vai acontecer contigo, tem compaixão de ti. Isso é uma característica. Mas lembre, nós estamos falando de um Pedro antes de um avivamento. Quando o avivamento passar na vida de Pedro, muita coisa vai mudar, tudo vai mudar. Outra característica nós podemos encontrar: autossuficiência. É interessante, abra sua Bíblia conosco no livro de Lucas, capítulo 22. Abra sua Bíblia para ver essa característica. Capítulo 22 e o versículo 31 e o versículo 33. 31, 32 e 33. Vamos ler essa porção aí das Escrituras. Observe bem. Essa cena que está sendo narrada e descrita aqui justamente por Lucas é uma semana, praticamente uma semana antes de Jesus ser preso, crucificado, morto, antes da ressurreição. Então o que é que Jesus faz? Chegando essa semana, Jesus chama seus discípulos e Jesus faz uma revelação especial. E você pode verificar isso no versículo 31, que diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar com trigo. Vamos analisar a fala do Senhor? Jesus está dizendo Simão, ele está dizendo Pedro. Satanás veio aqui e pediu para cirandar com vocês, como faz a ciranda com trigo. Nós não temos tempo para detalhar tanto sobre essa questão da ciranda, mas outras versões da Bíblia, principalmente a NAA, Nova Almeida Atualizada, diz assim: Satanás chegou aqui e pediu para peneirar vocês. O que seria esse peneirar? O processo de separar a palha do trigo era um processo, vamos dizer assim, bem agressivo que se fazia na época. Passava-se um trenó por cima, depois se colocava na peneira e jogava para cima e para baixo. E Satanás disse: eu quero fazer isso com os discípulos, eu quero esmagá-los, eu quero separá-los. É isso que Satanás estava pedindo. Mas o curioso é que no versículo 32, o Senhor Jesus disse: ele veio aqui pedir para fazer isso com vocês, mas eu, Simão, roguei por ti.
Olha que coisa interessante. Roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. É interessante que Jesus abre a boca para dizer a seguinte: eu estou rogando por você, não é pelos outros, é por ti. Porque Jesus sabia a fragilidade do apóstolo Pedro, a fragilidade espiritual, mas Pedro não reconheceu isso. É aí que a gente vê a questão da autossuficiência, e ele diz no versículo 33, é a resposta de Pedro, e ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Autossuficiente, ele disse até a prisão. Ainda tem mais um versículo, né? Há um registro em Mateus capítulo 26 e versículo 33, porque Lucas registra essa frase, né? Eu estou pronto, Senhor, estou pronto, eu vou até a prisão, vou até a morte por ti. Autossuficiência. E Mateus registra uma frase que eu acho uma frase muito pesada. Ele diz o seguinte, capítulo 26 e versículo 33 de Mateus: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei, pois todos vocês... deixa eu atualizar, melhorar a linguagem para você que está do outro lado nos ouvir, nos entender. O que Pedro estava dizendo é o seguinte: todos aqui podem se desviar, menos eu. Todos aqui podem se afastar, Senhor, menos eu, porque eu estou pronto a ir até a morte. Por ti, Senhor, a autossuficiência. Mas Jesus disse: Pedro, ele veio aqui, ele pediu para se andar, para separar vocês, para machucar, mas eu estou rogando por você. Você é fraco, tem essa aparência forte, mas lá dentro existe uma fragilidade muito grande. E meu querido, deixa eu só mencionar para você uma coisa nessa manhã. Deus te conhece. Conhece você no íntimo e conhece você nas situações que você, se for vivenciadas, você pode cair. É por isso que Deus lhe alerta, por isso que Deus fala com você por intermédio da sua palavra. É por isso que Deus proíbe e ao mesmo tempo dificulta a sua chegada em alguns cantos, porque conhece o seu ser. Por mais que você diga que pode, que faz, que acha que faz, mas Deus conhece você em todas as situações. Por isso que Ele lhe alerta, como alertou Pedro. Disse: Pedro, eu sei como é, eu te conheço em qualquer situação. Então estou dizendo, eu roguei, cuidado, para tu não se desviar, para tu não se afastar. Você está percebendo o cuidado de Deus com o apóstolo São Pedro, no aviso, no alerta? É Deus nos falando nessa manhã de domingo, que Deus, quando nos alerta, nos avisa, é um cuidado que Deus tem conosco, dizendo: tem cuidado, ora, busca, clama, porque você é fraco. Sem Jesus, a gente não é nada. Vamos ver outra característica do apóstolo São Pedro? E eu estou sempre repetindo a mesma frase, porque talvez tenha pessoas que estejam chegando agora. Estamos falando do Pedro antes do avivamento. Instável, autossuficiente, mas também apático. Apatia. Mas onde é que a gente pode encontrar isso? Abra sua Bíblia conosco. Lá em Mateus, capítulo 26 do livro de Mateus, e o versículo de número 40, 26 e o versículo 40. Querido irmão em Cristo Jesus, vamos ler o texto para daqui a pouco a gente comentar. 26 e 40 de Mateus. E voltando para os seus discípulos, voltando quem? Jesus voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, façam conforme a tua vontade. O que mostra a apatia de Pedro? Jesus está no Getsêmani. Ali está faltando poucos dias para Jesus ser morto, ser traído, ser morto. Poucos momentos, é bom deixar claro. Ser traído, ser morto, e de maneira injusta. É um momento crucial. A oração do Senhor Jesus, uma oração tão angustiada, que o texto bíblico vai dizer
que o seu suor começou a se transformar em grandes gotas de sangue. Somente poucas pessoas na história da humanidade têm relatos desse tipo, de um sofrimento tão intenso ao ponto do suor deixar de sair suor para sair sangue pelos poros. Então, um momento crucial. No momento mais crucial, Jesus chega para os seus discípulos, eles estão adormecidos, e Jesus vai diretamente para Pedro. Disse: Pedro, nem uma hora, Pedro, tu pode velar comigo. Ora, por que Jesus não foi diretamente para João, já que todos estavam adormecidos? Você lembra que Pedro disse: Senhor, eu estou disposto a ir contigo até a morte. Você lembra que nós lemos um versículo bíblico aqui, que ele diz assim: Senhor, todo mundo pode se escandalizar, ou melhor, todo mundo pode ir embora, mas somente eu vou ficar contigo. E Jesus foi até ele e disse: uma hora tu não pode orar por mim? Olha, irmão, as coisas sendo reveladas, né? A fala diz uma coisa, mas a atitude é totalmente outra. Mas se lembre disso, Jesus conhece as pessoas, mas mesmo conhecendo Pedro, com todas essas características, instável, autossuficiente, apático, e depois vai chamar de covarde, vai ter a covardia de Pedro, mesmo assim Jesus não desiste de Pedro. O que é que a palavra de Deus nos fala nessa manhã de domingo? Que Jesus insiste com o pecador, para que esse pecador volte para ele. O que é que a palavra de Deus nos fala, nós que somos crentes? Que Jesus insiste com os crentes, para que ele não se afaste, para que ele não vá para longe. Insiste, mesmo sabendo das falhas, dos defeitos, dos problemas, mas o Senhor continua amando. E sim, mencionamos a questão da covardia. Vamos verificar isso? Capítulo de Mateus, nós estamos com o livro de Mateus aberto, Mateus capítulo 26, versículo 69. Abra sua Bíblia conosco. Jesus vai ser preso, primeiro vai ser traído por Judas, depois vai ser preso. Agora observe, o versículo 69 mostra o comportamento do apóstolo Pedro. Porque o versículo, eu estou lendo o versículo 65, né? Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, porque precisamos de tanta testemunha, e eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia, que vos parece? E ele responder: é digno de morte. Olha, então compungiram-se o seu rosto, e lhe davam murros, e outros os bofetizavam, dizendo: profetiza-nos, quem foi que te bateu? Aí no versículo 69 e 70... o homem que disse que estava disposto a ir até a morte, que não ia se escandalizar, quando viu seu Senhor preso, Pedro seguiu Jesus de longe. Mas ele tinha dito que ia até a prisão, ia até a morte. Ficou de longe. 69 diz: ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximaram-se deles uma criada e disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Veja o que Jesus diz. Mas ele negou, dizendo: não sei o que dizes. Preste atenção na fala de Pedro. Seguiu Jesus de longe, Jesus estando preso. Já não cumpriu aquela fala que ele disse lá. A criada chegou e disse: tu estava com ele, tu é um Galileu. Tua voz denuncia: não sei do que falas. E o versículo 71, o 72, ele diz assim, e o texto diz: e ele negou outra vez, passou a negar que era que era discípulo do Senhor. Veja que coisa terrível. E o pior, que no versículo 72 diz assim: com juramentos, não conheço tal homem. Primeiro, disse que não conhecia do assunto. Agora disse: esse homem que está sendo preso, não conheço ele. E o versículo 74, quando insistiram com ele: não, tu andava com ele, tu fala como ele, tu é um deles. Ele disse: não conheço. E ele começou a praguejar e por juramento, dizer coisas perversas, dizer: não conheço esse homem. Mas nesse momento, imediatamente, na terceira vez o galo cantou. Quando o galo cantou, diz a Bíblia Sagrada, diz que a consciência de Pedro foi despertada naquele momento. Ele lembrou-se do que o Senhor disse: tu vais me negar. A partir dali, meu querido irmão, desse ato covarde de negar o Senhor, de dizer: não andei, não sei quem é, não conheço do assunto,
quando o galo cantou o que o Senhor tinha dito, quando ele nega o Senhor, então vem a realidade. Eu sou fraco, eu sou falho, eu errei, e agora só o que é que resta? A tristeza e a angústia. Querido, ninguém consegue vencer sem Jesus, ninguém consegue ser forte sem Jesus. Não é o braço do homem que vai fazer você ser maior, ser forte e vencer, não. Existem guerras que a gente só vence de joelho. Aprenda uma coisa nessa manhã de domingo, aqui, só de joelhos é que a gente consegue vencer. Mas bem, tudo parecia estar o quê? Acabado. Tudo parecia. Mas esse é o momento antes do avivamento. Esse é o momento antes do Pentecoste. E nessa narrativa que nós estamos trabalhando aqui com você nessa manhã de domingo, instabilidade, apatia, até esse ato covarde, tudo começa a mostrar que ele está precisando que Jesus chegue junto para ser avivado novamente. Querido irmão, vamos abrir a nossa lição, já que nós atendemos o primeiro tópico. Dei preferência a vários textos bíblicos, a várias características, para a gente ampliar mais a nossa discussão em torno desse Pedro antes do Pentecoste ou antes do avivamento. No tópico 2 da lição, sim, tópico 2, que esse vai aparecer agora na sua tela, nós vamos ler somente algumas frases. Tópico 2, que tem por título Pedro após o Pentecoste. E o subitem é Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Vamos parar somente por aqui e a tela volta para mim. O autor da lição foi diretamente para o Pentecoste, né? Para trabalhar esse Pedro pós-Pentecoste. Sim, mas nós deixamos uma situação lá no tópico 1. Pedro negou. Tristeza muito grande, difícil. Quem já passou por uma queda sabe como é complicado, sabe que o caminho da volta é difícil. Mas, meu querido irmão em Cristo Jesus, deixa eu lhe dizer algo que eu sei que é da parte de Deus para o teu coração. Talvez eu esteja falando para pessoas que vivenciaram uma queda no passado ou que estão vivenciando um momento de fraqueza tão grande, ou para alguém que acha que é autossuficiente, ou pelo menos que achava que é autossuficiente. Lembre de uma coisa, se Jesus, eu posso conjecturar, Jesus tinha todo o direito de chegar e rejeitar Pedro, mas Jesus não fez isso. Significa que existe oportunidade para restauração de vidas e restauração de ministério. Vamos abrir a Bíblia. Abra conosco, por gentileza. Tem alguns textos bíblicos, né? Lá no livro de Marcos, capítulo 16. São textos tão importantes para mostrar que Jesus tem interesse de restaurar pessoas, restaurar vidas. Marcos 16 e versículo 7. Esse texto está incluso naquela cena, que é a cena da ressurreição. Jesus ressuscitou, mas na sepultura ficou justamente 2 jovens vestidos de branco, que a Bíblia vai chamar de anjos, e as mulheres são as primeiras a serem abordadas por esses anjos. E no versículo 7 é descrito justamente essa seguinte expressão, quando um anjo diz assim, mas ide, falando para as mulheres, dizei aos discípulos, sim, e ele reforça, dizei aos discípulos e a Pedro. Mas por quê? Não é que o Pedro fosse o mais importante que João, que André, que Tiago, porque todos são importantes. Mas era porque quem tinha passado por uma queda vexatória, humilhante, e estava voltando às antigas práticas, foi Pedro. E o anjo disse, vai dizer a Pedro. Jesus tem interesse por ele ainda. Não tem nada perdido ainda não. Tem jeito ainda tem jeito. Olha João, capítulo 21, abra sua Bíblia aí. O momento da restauração começa quando a gente tem consciência que erramos. A restauração começa quando há arrependimento sincero e verdadeiro. E deixa eu lhe dizer, querido irmão em Cristo Jesus, tem jeito, se está vivo, tem jeito. Jesus resolve, restaura o nome novamente, restaura a vida novamente, restaura o ministério novamente.
E veja que Jesus não lança em rosto. Olha a preocupação do Senhor. A preocupação é essa, de dizer, vai dizer a Pedro, eu preciso dele. Capítulo 21, versículo 3 do livro de João. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Parecia que tudo estava perdido. Disse, vou pescar, o melhor. Você lembra que ele era pescador, mas quando passou a andar com Jesus, passou a ser discípulo. Não precisou mais da pesca. Mas depois da queda, ele disse, eu vou pescar. Em outras palavras, eu vou voltar à minha antiga prática lá atrás. Jesus podia abandonar, mas não foi bem assim que aconteceu. No capítulo 21, versículo 4, a Bíblia diz, e sendo já de manhã, Jesus já ressurreto, apresentou-se na praia, mas os seus discípulos não conheceram quem era Jesus. E Jesus trata, chamando os discípulos de filhos. Olha, a tristeza era tão grande, a decepção era tão grande, que Jesus ressurreto chegou para os discípulos, falou com todos eles, e eles não reconheceram. Aí você se pergunta, por que não reconheceram? Porque estavam cercados de tristeza. Tem pessoas que se entristeceram tanto na vida, passaram por problemas tão vexatórios, passaram por quedas tão humilhantes, está num estado emocional tão debilitado, que Jesus está falando com ele não reconhece a voz de Jesus. Querido, eu não sei se é o seu caso, posso estar falando para alguém que esteja nessa situação, de um momento tão difícil, tão vexatório, tão complicado, e você não reconhece a voz do Mestre, e o Mestre está lhe dizendo, tem jeito para ter restauração novamente. Jesus restaura. Olha a insistência de Jesus chamando de filhos. Aí no versículo de número 6 diz assim, lançai a rede à direita dos barcos, e encheu. E o versículo 7, à direita, né? E os discípulos passaram a colher uma multidão de peixes. Aí um dos discípulos do Senhor, João, que aquele que colocava o ouvido no coração do Senhor, escutava o bater do coração do Senhor, que também não reconheceu Jesus logo quando ele se apresentou, quando viu aquela cena de que a rede estava cheia de peixe, aí João chegou para Pedro e disse, Pedro, é o Senhor que está aqui, é Jesus. Essas coisas só aconteceram porque é Jesus que está aqui. Aí Pedro estava nu, vamos colocar um asterisco aí, a expressão nu não quer dizer totalmente sem roupa, estava sem a parte de cima só estava com as roupas de baixo. Então para o judeu aquilo é um estado de nudez. O que é que podemos aprender com isso nessa manhã? Depois de uma queda, de uma falha muito grande, há pessoas que perderam as vestes espirituais, mas Jesus está interessado na restauração de vidas. Jesus tem interesse de restaurar aquilo que foi perdido lá atrás. Querido irmão, Jesus podia chegar, vamos conjecturar, do ponto de vista humano, Jesus podia chegar e dizer assim, Pedro, tu é um covarde, eu não quero esse covarde. Esse homem que foi autossuficiente, que foi apático, na hora que eu mais precisava ele não orou comigo, na hora que eu mais precisava ele não esteve junto de mim na prisão, foi ele que me negou, foi ele que disse que não me conhecia. Jesus podia dizer tudo isso e desprezá-lo. Jesus disse, não, quem faz isso é a gente. Os homens podem agir assim, Jesus de Nazaré não. Eu disse, eu vou atrás, porque tem jeito. Você está entendendo o que é perdão, você está entendendo o que é amor de Deus, você está ouvindo o que Deus está falando com você nessa manhã de domingo, dizendo que é possível sim ser restaurado, as coisas de volta. Veja o que o Senhor faz, capítulo 21 do livro de João. É tão emocionante falar sobre a vida de Pedro, né? Tão emocionante, capítulo 21 de João e o versículo de número 8. Versículo número 9. Logo que saltaram em terra os discípulos, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhaste. Veja que coisa linda. Os discípulos estavam no mar, eles não reconheceram inicialmente, João quem reconhece. Quando Pedro se dá conta que é o Senhor, Jesus já está na margem da praia e Jesus prepara um cenário. Veja que cenário bonito, cenário de família. Está ali pão, está ali um peixe, está ali brasa.
Vamos lá, tem fogo, tem pão, tem peixe. O que é que isso simboliza no texto bíblico? Primeiro, o ambiente é ambiente de família. Jesus disse, traz os peixes de vocês aqui, vamos assar aqui. É ambiente de casa. Jesus está dizendo, eu estou em casa e eu quero vocês dentro da minha casa. E o que é que tem dentro da minha casa? Tem fogo, que vai simbolizar o Pentecoste lá na frente. Tem peixes, que vai simbolizar justamente o cristianismo. O símbolo do cristianismo é um peixe até o dia de hoje. Tem pão, quer dizer, tem comida. E o que vocês trouxeram, coloquem aqui. Então tem fogo, tem batismo com o Espírito Santo, tem dons espirituais, tem um cristianismo verdadeiro, tem o pão que é a palavra de Deus, tem a casa de Deus, é a tua casa. Se alguém se afastou, é a tua casa. Se estás vivendo um momento de crise espiritual, de uma queda, mas a tua casa, a casa de Deus está toda pronta para te receber novamente. Jesus não jogou ninguém para fora. Saíram porque quiseram, mas Jesus disse, a porta está aberta, é somente vir. Foi o que aconteceu. Jesus está restaurando o apóstolo São Pedro, restaurando as suas emoções, porque a emoção foi abalada drasticamente. Então Jesus restaura a emoção. Jesus está restaurando o ânimo de Pedro novamente. E Jesus vai restaurar também o ministério do apóstolo São Pedro. O capítulo 21, versículo 15, 16, 17. Jesus começa a fazer perguntas ao apóstolo São Pedro, perguntando se tu me amas. Olha o versículo 15, fiquem com a Bíblia aberta. Olha o versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? Está dizendo, tu me ama ainda? E no versículo 17, só para adiantar o texto, diz, e disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me. Simão entristeceu-se por ter dito pela terceira vez, ama-me. Disse o Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Isso saiu lá do âmago da alma de Pedro. Jesus queria tirar o que tinha lá dentro, ver o que tinha lá dentro, para que Pedro visse que tinha amor. Pedro disse, Senhor, tu sabes, eu te amo. Tu conhece. Pedro foi honesto, foi sincero. Veja o que é que acontece depois da sinceridade e honestidade. Versículo 17, a partezinha final. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu conjecturar aqui com você. Ele não tinha ido pescar? Jesus tirou a rede da mão de Pedro novamente. Tirou a vara de pescar, para você me entender. Tirou o anzol. Disse, toma o cajado. A tua função não é lá não, a tua função é aqui. É liderando a ovelha. Vai em frente. Caminha. Tem jeito. Aí Pedro, está lembrado dele, né? Aquela apatia, aquela situação, aquele homem covarde. É isso que o tópico 2 da lição trabalha para a gente. Que depois do batismo com o Espírito Santo, após o avivamento que ele recebe, que é bom deixar claro, que o avivamento, fazia uma distinção entre avivamento e o batismo com o Espírito Santo. Ele começa a ser avivado a partir do momento que ele é restaurado por Deus, e essa restauração se dá a partir do arrependimento e da sinceridade. Percebeu que aquela palavra arrependimento que vem percorrendo essa lição de escola dominical, da lição 1 até a última lição, essa palavra vai estar sempre aparecendo. Depois do arrependimento, da sinceridade, o avivamento chega. Aí com o avivamento agora vem o Pentecoste. Veja que Pedro tem uma ousadia tão grande. Abra sua Bíblia conosco em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 26. Ele era líder antes do avivamento, mas após o avivamento ele passa a ser líder, porque Deus restaurou o ministério de Pedro novamente. E é ele quem se prontifica e diz assim, Judas traiu o Senhor e morreu, foi embora, morreu como traidor. Alguém tem que ficar no lugar dele. Ele chama os outros discípulos e, segundo a orientação de Deus, é colocado justamente outro para ocupar o lugar de Judas, cara. Mas quem toma iniciativa é o apóstolo São Pedro. Isso
É bom deixar claro, antes dele ser batizado com o Espírito Santo. É ele quem fica no cenáculo pedindo. Está lembrado daquele versículo que nós falamos logo no primeiro momento, que Jesus chega: Pedro, nesse momento tão difícil da minha vida, eu estou querendo somente que tu ores 1 hora comigo, um momento só. E Pedro não faz muita conta, é apático, né? Não tem... Simplesmente ele vai dormir. Com um pedido do Senhor ele vai dormir. Mas agora, depois de restaurado, ele está no cenáculo, junto com os discípulos, outros discípulos, dedicado à oração, orando. Veja que um dos primeiros sinais do avivamento na vida do crente é gostar de orar. Tomou a frente novamente, mas no capítulo 2, depois que o fogo celeste, o fogo pentecostal, na descida do Espírito Santo, quando Jesus batiza os discípulos que estão no cenáculo, revestimento de poder, deixa eu dizer bem claro todos os sinônimos: revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo. Agora o homem se levanta com uma ousadia tão grande, tão intensa, que no discurso de Pedro, no capítulo 2 e o versículo 4 por diante, você vai perceber uma coisa: são 3.000 vidas que se entregam para Jesus. Nós fizemos uma comparação logo no início de Paulo, né? Paulo é uma mente célebre, algo extraordinário, o apóstolo São Paulo. Para onde você olha, para qualquer aspecto do apóstolo São Paulo, tudo nele é extraordinário. Mas Paulo, a gente não vê uma pregação registrada nas Escrituras Sagradas que Paulo fez para 3.000 pessoas se entregar de uma única vez. Pedro fez uma pregação e 3.000 pessoas se entregaram para Jesus. Isso significa que quando Deus restaura mesmo, que o avivamento vem e a pessoa assume uma função de liderança. Então Pedro, após o avivamento, é um Pedro que prega, é um Pedro que ora, é um Pedro que é ousado. O capítulo 4, versículo 12, diz que os anciões e os escribas olhando para Pedro, vendo a ousadia. Lembra lá de trás que ele foi covarde e agora ele não é mais covarde, agora ele é ousado. Lembra que ele não gostava de orar, agora ele ora. Ele vai fazer isso no capítulo 5. Lembra que ele brigava para saber quem era a melhor posição, quem podia se destacar no reino de Deus? Ele não faz mais isso. Ele vai dizer no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos que os gentios têm o mesmo direito de receber a salvação em Cristo Jesus como os judeus também receberam. Tudo após o avivamento. E querido irmão, deixa eu terminar nós vamos terminar nesse momento aqui, mas eu quero terminar dizendo para você, acho que o foco central é o Pedro antes e o Pedro depois, né, do avivamento, é a palavra restauração. Deus restaura as coisas perdidas, restaura o nome perdido, restaura a vida perdida e tem interesse de restaurar. Se você está vivendo um momento de crise espiritual, de queda espiritual, Jesus tem interesse em restaurar. Ele não desistiu como não desistiu de Pedro, não desistiu de você. Pedro tentou desistir de Jesus, mas Jesus não desistiu de você. Se estou falando para alguém, um desviado, afastado da casa do Senhor, você pode fazer nesse domingo um encontro com Deus. Deus tem interesse em te restaurar novamente. Se você é um irmão em Cristo, fraco na fé, existe um Deus que está disposto a restaurar a tua vida, a avivar a tua vida novamente. Querido irmão em Cristo Jesus, vamos continuar forte em Deus, porque só em Deus é que nós conseguimos fortaleza. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, que te dê a graça, que Deus te dê força. Força, você que está nesse momento nos ouvindo, que está talvez fraco. Deus vai te dar força, te dar graça, te dar unção para tu sobreviver e caminhar mais. Porque Deus tem interesse na tua vida. Então você que está em casa recebe força e recebe graça de Deus. No nome santo, justo e poderoso de Jesus, que Deus te abençoe em Cristo Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Muito bem, chegou o momento agora de estarmos louvando a Deus, agradecendo por esta riquíssima palavra que acabamos de ouvir. E temos certeza de que muitas vidas foram edificadas com o exemplo de Pedro, a restauração da sua vida, do seu ministério
e da sua comunhão com o Senhor. E para tanto, como sempre fazemos, vamos convidar você que está em casa, que sabe num momento de trabalho ou viajando, mas que pode dedicar alguns minutos, alguns segundos à oração, fazer isso conosco. Vamos orar. Eu quero, como sempre fazemos, convidar os nobres companheiros, pedir ao evangelista Jonathan Lucena, venha para cá, e o professor Jonas, companheiros que estão escalados conosco pelo nosso pastor presidente, pelo superintendente, pastor Nadi Jackson, ao qual nós queremos agradecer a boa cooperação dos servos do Senhor. E nós vamos agora elevar nossas vozes ao trono da graça e orar. Vou pedir ao companheiro evangelista, por favor, estar orando conosco. Oremos então. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos por esta oportunidade feliz de, nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, recebermos o ensino da Tua Palavra, ministrado pelo Teu servo. Continua abençoando, Senhor, a todos quantos estiveram conosco. Ó Deus, que esta palavra possa ser aplicada em nossos corações. Continua abençoando cada vez mais. A cada família, ó Deus, alcançada, restaura, fortalece. Tu és poderoso para continuar com as Tuas mãos maravilhosas, operando cada vez mais. Queremos te agradecer pela vida do anjo da igreja, o pastor presidente, pastor Ailton José Alves, também o vice-presidente, pastor Samuel de Oliveira, todos que lhe auxiliam, na Rede Brasil de Comunicação, a superintendência das escolas bíblicas dominicais. Continua abençoando a cada um de nós. É o que nós estamos te pedindo e te agradecendo no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, evangelista Jonathan Lucena, professor Jonas. Amém, ministro. Por ter sido instrumento de Deus nesta manhã. Queremos agradecer a Deus, ao nosso pastor presidente e ao nosso superintendente, pastor Nadi Jackson. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para sempre. Amém e amém.